Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos trata sobre suportar a fraqueza dos fracos, é uma continuação do capítulo 4, fala sobre seguir o exemplo de Cristo e que judeus e gentios estão juntos na mesma esperança. Isso é o que trata a perícope do texto. Porém, quando você vê o versículo 4, você aprende que as Sagradas Escrituras, elas vêm até nós com uma dádiva de Deus para nos guiar, para nos dar direção, para nos instruir. E aqui nós encontramos o tríplice efeito da Sagrada Escritura na vida do cristão. Primeiro, a Escritura nos ensina de maneira muito clara como devemos proceder. O Espírito Santo estabeleceu para a Igreja do Senhor, para os cristãos, a Bíblia Sagrada como modo de vida. Ou seja, o que precisamos aprender está nas Sagradas Escrituras, porque na Bíblia nós encontramos tudo aquilo que precisamos saber acerca da salvação e da vida eterna. Muitas pessoas estão confusas quanto à sua religiosidade ou quanto às práticas que devem praticar, porque não tem uma fonte inspirada por Deus para lhes guiar. Ou seja, quando falamos de Deus de maneira muito subjetiva, nós podemos imaginar tudo aquilo que nós vemos no cenário religioso mundial. Muitas pessoas têm uma ideia de Deus equivocada, não conhecem aquilo que é plenamente revelado por Deus para nós, que está nas Sagradas Escrituras. As pessoas imaginam salvação por meio de fazer boas coisas, imaginam que para agradar a Deus devem distribuir os seus bens aos pobres e por si só isso já está pagando para que ela possa ganhar a salvação. As ideias sobre a religião, sobre as religiões, as ideias que elas propagam são muitas. As ideias sobre Deus são muitas, mas aqui no texto vai dizer que tudo que no passado foi escrito, Paulo está falando do Antigo Testamento e que foi o solo sobre o qual o Novo Testamento foi plantado, foi escrito para o nosso ensino. Mesmo nós tendo uma consciência tranquila, possuindo uma consciência tranquila de que aquilo que Deus falou no Antigo Testamento teve seu cumprimento plenamente em Cristo, no sentido profético e legal, nos dando então completa substituição na cruz e salvação por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo como nosso substituto, o texto do Antigo Testamento e o Novo Testamento, tendo em base e verdade de que isso é a Escritura Sagrada, nos ensina. Depois nos dá a paciência, a esperança, a paciência de crermos que Deus está no controle, uma confiança na soberania de Deus, porque nos versículos sequentes, o apóstolo Paulo vai falar sobre a obra que Deus realizará plenamente também no sentido escatológico, e depois vai dizer para que tenhamos esperança. Só tem esperança quem acredita nas Sagradas Escrituras, porque elas nos falam de Jesus, nos falam sobre a vida eterna e nos garantem plena salvação. Quem não lê as Escrituras vive cego e ludibriado por falsos profetas e falsos mestres. Crê nas Escrituras, tem esperança nas Escrituras.